Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o Aloysio Nunes Ferreira. O doutor Aloysio foi muita coisa. Eu só vou fazer aqui um breve histórico que eu me lembro de cabeça. Deputado estadual, deputado federal, vice-governador. Eu vou esquecer muita coisa, hein? Ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, senador por São Paulo, etc. Nascido em Rio Preto, né, doutor Aloysio? Mira, eu estou em Rio Preto, na nossa cidade natal. Você Ah, também nasceu opa, aqui. então, nossa. Então, Hoje é dia de São e, José. Rio Preto está em e, lockdown. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, decretou lockdown, que está sendo bem seguido, aliás. As pessoas sim, sim. estão cada vez mais com medo, não é? E eu vejo aqui da janela do meu apartamento em Rio Preto, onde eu estou trabalhando home office, eu vejo a rua não tem ninguém, está deserta. Nos bairros mais distantes também. Polícia militar na rua passando de vez em quando e tal, mas está sendo muito bem seguido. O pavor ajudando. E tem uma coisa curiosa, é que o prefeito de Rio Preto, o Legal. Edinho Araújo, ele se concertou com os prefeitos da região, porque Rio Preto é quase que sido uma região metropolitana, para que todos os prefeitos tivessem regras idênticas. De modo que está funcionando muito bem. É o que se pode Eu fazer justo agora, né? sim. Sim, sim. Eu justamente vou começar por aí, perguntar para o senhor justamente sobre essa situação. Nós vemos uma conjuntura política, não sei se eu estou errado, única na história do Brasil republicano, né? Nós nunca passamos por uma combinação tão perversa, né? Da maior crise sanitária, crise econômica, uma tensão política intensa. O senhor tem uma longa experiência política. Como é que o senhor analisa a conjuntura política? O senhor acha que é possível o Brasil manter essa situação até outubro de 2022? E ter um processo eleitoral tranquilo, ou tem questões políticas que têm de ser resolvidas ainda em 2021, como, por exemplo, como muitos advogam, eu sou um deles, a necessidade, apesar da pandemia, da crise econômica, de apontar para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vira, na história republicana, e você é um bom historiador, dos melhores, nós já tivemos um presidente insano, o presidente Delfim Moreira, né, que substituiu, que era o vice-presidente do Rodrigues Alves, que, aliás, não tomou posse na sua segunda eleição porque morreu de febre amarela. O Delfim Moreira era a insanidade mental, se revelou pouco depois da posse, mas esse aqui, o atual, tem uma insanidade que não é mental, é uma insanidade cívica, que é o desprezo absoluto por todas as regras de boa convivência política, de boa convivência cidadã, do mínimo de empatia e de misericórdia que as pessoas têm que ter umas com as outras, de modo que não é insano do ponto de vista mental. Não, ele é muito bem focado, ele quer uma coisa, a reeleição. Mas é uma conjuntura em que você tem conjugação de crise, como você disse, uma crise econômica grave, não é? A economia paralisada, em grande parte devido à pandemia, mas uma crise que já vinha antes, já vinha de antes, uma desorganização grande das contas públicas, e não há como fugir disso diante da necessidade de gastos emergenciais, inflação voltando, uma uma total frustração do projeto econômico inicial do presidente, que era um projeto liberal, digamos assim, e que depois se revelou insubsistente diante do corporativismo, do populismo do atual presidente, medidas que ele toma e que não dão resultado, ou dão resultado adverso, como, por exemplo, tem a intervenção na Petrobras, não é, para segurar o preço do combustível, não segurou coisa nenhuma e perdeu receita da União. Então, é um governo muito desorientado do ponto de vista econômico, e do ponto de vista da pandemia, que é o mais grave, que é o que nos angustia, ele fica realmente, ainda hoje toma atitudes, batendo as portas do Supremo Tribunal Federal contra restrições de circulação decretadas por prefeitos e governadores, ainda hoje se coloca na contramão daquilo que é necessário, né? Tirou o ministro da Saúde, que vinha dando bem, vinha dando certo, de ciúme, ou sei lá por quê, né? O que eu me refiro ao ministro Mandetta, e realmente eu acho muito difícil o Brasil se aprumar com essa condução, né? Porque a raiz do problema é o presidente da República. Esse que é o problema. É um presidente que não governa, é um presidente que não tem aptidão, não tem competência. Isso está ficando cada vez mais claro. Agora, você tem hoje, para você ter impeachment, Vila, você precisa ter gente na rua. Você tem que ter gente gritando, gente clamando.
E não tem. O clamor hoje é mais interior, né? De modo que eu não vejo hoje aquele calor que poderia levar ao impeachment. Né? Não vejo. Pode ser que aconteça, porque é muito difícil que as coisas se mantenham como estão. Eu espero que, em algum momento, haja um pouco de luz na cabeça do presidente Bolsonaro, de tal maneira que a gente consiga chegar até a eleição de 2022, para onde poderá, acredito que haverá uma mudança política. Tem uma questão dividida em duas partes, doutora Luiz. Eu sei que é uma questão que subdivide e complexa, acho eu. Como é que nós chegamos nessa situação de ter Bolsonaro na presidência da República? E parte B, como é que em 2022 as elites políticas responsáveis, como é que elas deverão proceder para não repetir 2018? Bom, quando a gente fala, Vila, e você falou muito sobre isso, em crise política, não é só a crise dos partidos políticos, do funcionamento do Congresso, do choque de instituições, é um momento assim de profunda descrença dos cidadãos em relação ao sistema político, né? Que é um momento, que é uma conjuntura que propicia o surgimento de líderes líderes, digamos, cesaristas, líderes que se colocam como salvadores da pátria, né? O que houve, eu acho, realmente foi um enorme vácuo, uma distância grande entre representação política e o sentimento dos cidadãos, que decorre de vários fatores. Nós já tivemos o primeiro sinal disso em 2013, mas decorre da corrupção em várias esferas de governo, decorre da incapacidade do Estado, nos 3 níveis, em dar resposta aos problemas do cidadão, em corresponder com os serviços corretos àquilo que as pessoas pagam, a ausência de perspectiva de futuro em relação a questões essenciais como a educação, por exemplo, ou segurança pública. Tudo isso criou um vazio, né? Um vazio, e nesse vazio, um personagem improvável, eu o conheci no Congresso, Jair Bolsonaro, teve a esperteza, a sensibilidade política de se colocar como o mito, a pessoa que tem poderes miraculosos, o mito, para resolver a questão pela simples presença dele no governo. Uma presença que vai contra as elites, uma presença que derruba barreiras, né, que não se acomoda com os procedimentos normais do procedimento legislativo, dos ritos de governo, alguém que bota para quebrar. O povo agarrou essa esperança e o elegeu. Ele teve a sensibilidade de perceber que ele era o seu momento, né? Agora, essas condições também, elas também vão se esvaindo na medida em que o mito não resolve, né? Já começa a surgir, hoje, começa a oposição a se organizar. A oposição começa a se organizar, em primeiro lugar, com o restabelecimento da elegibilidade do Lula. Os partidos chamados centro também começam a se arrumar para ver como é que vão disputar a eleição em 2022, se vão se juntar no primeiro turno, se vão se juntar no segundo turno e tal. O Congresso Nacional tem dado respostas, né, respostas efetivas, ajudando a suprir esse vazio. Os governadores, os prefeitos, o judiciário moderando os arroubos do presidente, corrigindo os seus traços mais autoritários. Então, as instituições começam a ocupar, pela sua ação, esse vazio. Mas que eu não creio que o mito possa persistir. Você tem, sim, e uma pesquisa muito boa feita pelo Fernando Rodrigues, ele faz isso com frequência, o Data Poder, mostra que você tem hoje, desses 30% que apoiam Bolsonaro, um núcleo irredutível de 15% no total, 45% dos 30%. Esses acreditam em qualquer coisa, porque são as pessoas que se identificam ideologicamente com as suas pautas, especialmente suas pautas conservadoras, pessoas que já bateram na porta do Fernando Henrique, do Lula, do Collor, desse e daquele, se desencantaram, esses estão com o Bolsonaro. Mas você tem uma parte de bolsonaristas hoje que começa a pôr a mão na cabeça e dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não é? Então, tudo isso cria uma condição para a mudança. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Pois não, Pedro. Sim, claro. Uma mudança que eu acho que vai ser necessário chegar até a eleição. Acho difícil.
que ele mantenha, especialmente se ele espero eu, que ele consiga se emendar, digamos assim. O senhor acha isso possível? Eu Acho pouco assisti a difícil. live. Não tem Hoje transplante de cedinho eu alma, vi né, a Vila? live dele. É, porque eu assisti agora cedinho a live dele de ontem e eu sempre fico estarrecido. Eu já sei que, antes de assistir, que eu vou ficar estarrecido, mas eu consigo ficar mais estarrecido do que eu imaginava, Pois porque é. a impressão é que não muda, é uma história sem fim, né? Porque não há um ponto de mudança de consciência da Não, pandemia, da forma de tratar. não, Não, não. ele continua agindo como a mesma coisa em fevereiro do ano passado. É como se o tempo não. Nós estamos Não, há nem fez 13 isso aí. meses daquilo. É. É, E o ano que é vem já terrível. Deixa eu começa perguntar. a campanha Sim, eleitoral, né? O ano que vem você tem. sim, Aliás, ele sim, sim. começou muito cedo a campanha, o que é um erro. Ele devia ter. Ele se elegeu e tomou posse com um capital político muito forte, muito consistente, né? E desperdiçou esse capital político em bobagem, em cadeirinha de criança, e não sei o quê, em automóvel, cloroquina. Se desperdiçou em besteira, né? Um capital político que ele poderia ter usado para fazer as reformas, para ajudar o ministro da Saúde a enfrentar a pandemia, para colaborar com os governadores, com os prefeitos, fazer uma base no Congresso. Nada disso. Enfim, vamos ver. Vou colocar uma questão para o senhor, que eu converso com alguns dos meus entrevistados também, é uma indagação. As últimas 4 décadas, essa inclusive que terminou a 31 de dezembro, que foi a pior das 4 últimas, na verdade, essa foi a década perdida, né? O PIB, a renda per capita estagnada. Em 2020, a expectativa de vida caiu 2 anos, o pior resultado desde 1940, e por aí vai. Os números são péssimos, tal. Eu pergunto para o senhor, o Brasil foi, durante o período entre 1930 e 1980, o país que mais cresceu no mundo ocidental. Com todas as dificuldades, problemas, etc, etc, etc. O que aconteceu conosco? Nós perdemos o caminho. Aonde nós perdemos o caminho e como é possível retomar outra vez a rota do desenvolvimento, do crescimento e do enfrentamento dos eternos graves problemas que o Brasil tem? Essa é uma pergunta difícil de responder, Vila, porque Hum. eu pessoalmente, estou falando por mim, eu estou tão imerso na angústia do presente que é difícil para mim fazer um retrospecto desses últimos 30 anos, aliás, últimos 30 anos durante os quais eu participei ativamente na política. Essa minha biografia política que você fez aí, parece até um necrológico, foi isso, foi aquilo outro. Eu fui um participante muito ativo da vida política. E eu acho que nesses 30 anos nós resolvemos muitas coisas importantes. Vila, olha, aqui em Rio Preto, onde eu estou, quando eu era criança, eu sou mais velho que você, eu já tomei a minha primeira dose. Quando eu, Eu ainda não. você ainda não. Quando uma pessoa não tinha carteira assinada, se tivesse carteira assinada, se vinha aqui no posto do INPS. Quem não tinha carteira assinada tinha que bater na Santa Casa, porque você não tinha uma rede de proteção. Hoje nós temos, bem ou mal, o Serviço Único de Saúde é algo que segura muito as pontas da população mais pobre. Nós vimos agora na pandemia. Por exemplo, nós temos no bojo Sistema Único, nós criamos um savoir-faire de vacinação que é exemplar. E hoje não pode ser usado por falta de vacina. Não é? Bem, quando eu terminei o curso primário, Fundamental 1, para passar para o ginásio, Fundamental 2, era preciso fazer um exame, um vestibular, um exame de admissão. Exame de admissão, porque não tinha vaga para todo mundo. Não é? Universidade, eu estudei Direito no Lago São Francisco. Na época, só tinha lá em Santos, e a Católica. Não tinha mais nada. Para você estudar um curso superior era uma loucura. Somente gente muito rica podia, ou remediada, ou classe média alta. Hoje, bem ou mal, você tem ProUni, você tem uma série de mecanismos que permitem. Não é? Eu acho que nós tivemos uma consciência democrática que hoje põe para fora, escorraça o sujeito que vai furar fila.
O próprio funcionário do sistema de saúde, quando vê uma pessoa furando fila, já tira a fotografia pela internet e põe o sujeito no pelourinho. Aliás, a internet é outra coisa que foi criada nesse período, não é? Então, houve um avanço no Brasil em muitas áreas, em muitíssimas áreas. Nós aguentamos 2 impeachments traumáticos. Nós tivemos uma transição, de transições de governo difíceis, tensas, mas que foram exemplares. Eu me refiro à última importante entre Fernando Henrique e Lula, né? Que foi uma coisa que passou, que se correu muito bem, inclusive com a persistência no governo Lula de alguns traços da política econômica Fernando Henrique. Então, eu acho que nós nos tornamos mais civilizados. O Brasil ganhou importância no mundo, o Brasil se tornou uma potência ambiental, nós fomos precursores da ideia do desenvolvimento sustentável, não é? Nós travamos relações importantes, voltando agora para a política externa, aqui na nossa vizinhança, na América do Sul, com o Mercosul, transformando relações de polaridade, de conflito, em relações de cooperação, especialmente com a Argentina e com o Paraguai. Enfim, o Brasil melhorou. Eu acho que melhorou. Né? Acho. Agora, persistem corporativismo, persiste um sistema político disfuncional. Isso vai se agravando com a multiplicação dos partidos políticos. Não é? Persiste um distanciamento entre representação e cidadania. O problema da educação continua muito, muito sério, apesar de muitos avanços como esse que me referi. Nós não temos qualidade de ensino, coisa que é dramática nesse período em que cada vez mais você precisa de tecnologia para viver e para trabalhar. Não é? Uma desigualdade que aumenta em muitos aspectos, agora a desigualdade digital, que ficou patente com a incapacidade dos meninos mais pobres terem acesso às aulas por computador. Enfim, é um copo meio cheio, meio vazio, Vila. Eu não saberia mais o que dizer sobre isso. Mas eu sou um sempre otimista, você quer saber. Veja o que veja a nossa ciência, a ciência brasileira, nós conseguimos, o mundo todo, mas nós conseguimos aqui no Brasil, no Butantan e na Fiocruz, fazer o sequenciamento do genoma do vírus em menos de um ano, não é? Então, você tem coisas importantes acontecendo, não é tudo tão ruim, não. Deixa eu colocar uma questão, para o Não senhor sei foi se eu fui ministro das poliana isso aí, relações. mas enfim. Não, não, não. Cada um tem. Eu acho que o importante, inclusive aqui no canal, é justamente isso. A gente ter porque é democracia, pluralidade, é Você quer diversidade. ver outro dado que eu queria lembrar? Você falou dos Sim, 30. sim. Quando eu me lembro, e você escreveu sobre a história do Brasil muito, veja, o Sim. Brasil, até o período Juscelino Kubitschek, o Brasil dependia basicamente do café. Nós éramos uma economia de uma fragilidade externa dramática. Nós era da mão para a boca. Hoje nós temos condições já de... Nós somos campeões mundiais do agronegócio, grandes provedores de alimentos no mundo. No meu tempo de jovem, nós falávamos da agricultura semi-medieval, semi-feudal. Hoje nós temos um agronegócio pujante, moderno, empresarial, que convive, aliás, com uma boa agricultura familiar. Tudo isso são mudanças positivas, veja que eu ia esquecendo de me referir. Aqui no centro de uma região agroindustrial que é de Rio Preto. Perfeito. A questão, a política externa, o senhor foi ministro das Relações Exteriores. Como é que o senhor avalia a política externa do governo Jair Bolsonaro? Todos dizem, né, que muitos dos diplomatas que nós entrevistamos aqui, Rubens Recupero, Roberto Abdenur, Marcos Azambuja, entre outros, né, todos estarrecidos com o que está ocorrendo desde o início de 2019. Como é que o senhor, que foi ministro das Relações Exteriores, e sempre acompanhou mesmo no Senado ou em outras funções públicas, o Itamaraty, como é que o senhor analisa a política externa do governo Bolsonaro? Vila, você se referiu a 3 grandes diplomatas que já estão hoje aposentados, né? O Recupero, o Abdanur e o Azambuja, grandes diplomatas. E, aliás, eles são representativos de uma carreira diplomática que tem algumas características que pôde imprimir essas características na política externa brasileira, porque são eles os executores da política externa. E a coisa só não é pior porque você tem um corpo competente no Itamaraty para executar a política externa
corrigindo na prática algumas loucuras da política externa bolsonarista de raiz. Mas o que eu acho é que o que caracteriza essa política externa é uma ruptura com uma tradição da política externa brasileira que vem, eu acho que desde a República, se você quiser, que é do início da República, que é colocar, acima de tudo, uma visão clara, realista dos interesses nacionais. Não nos deixemos cegar por ideologia, cuidemos do interesse nacional. Você veja, quando o Barão do Rio Branco era ministro de Relações Exteriores, ele criou deu o primeiro status diplomático a uma legação brasileira no exterior. Foi em Washington, Estados Unidos. Para quem que ele mandou para lá? Ele mandou Joaquim Nabuco, que era monarquista e que não abjurou do seu amor pela monarquia. Você veja, o que interessava a ele? Ter boas relações com os Estados Unidos, estabelecer uma parceria privilegiada dos Estados Unidos para que, com isso, nós pudéssemos digamos, exercer uma influência maior no nosso continente. É uma visão de política externa, né? Baseada na realidade dos fatos. Os Estados Unidos eram uma potência emergente, ia se consolidar como uma potência emergente logo adiante, depois da Primeira Guerra Mundial. Interessava ao Brasil ter uma relação continental importante com a maior potência que ficava ao norte do Brasil e que tinha olhares gulosos para uma região brasileira muito sensível, que era a Amazônia. Não é? Então, veja, o que interessava? É a realidade nacional. Não nos deixemos cegar por ideologia. O que acontece nesse governo é que obsessões ideológicas acabaram por dar o tom na política externa brasileira, inclusive em relação, por exemplo, ao multilateralismo. O Brasil, como uma potência que não é, nós não temos uma força militar, não somos uma grande potência econômica, nós precisamos ter boas relações com o mundo todo, precisamos estar presentes nas organizações internacionais onde se decide a governança do planeta e onde nós podemos pesar pelo nosso tamanho, pela nossa tradição, pela nossa cultura, pela competência dos nossos diplomatas. Esse é um terreno especial para a nossa ação externa. Viraram as costas ao multilateralismo, inventaram que isso era uma coisa globalista, era uma conspiração comunista que visava a dissolver a soberania nacional, né? Nós deixamos de lado algo que cada vez mais é importante, não apenas para a política, mas para a própria economia, para a vida das pessoas, que é o exercício da nossa grande influência na questão do clima e do meio ambiente, né? Você falou em Recupero, o Recupero fala sobre isso de uma maneira maravilhosa, exemplar, né? Nós viramos as costas a um legado interessante construído ao longo de décadas no Brasil, inclusive no final do governo militar. Nos aproximamos não dos Estados Unidos, mas de uma família política norte-americana, e com isso criamos rusgas, problemas com a China e com nossos vizinhos, né? Nós nos isolamos da nossa vizinhança. O presidente Bolsonaro até agora não conversou pessoalmente com o presidente da Argentina, não é? Então, isso por quê? Por obsessão ideológica, porque o presidente argentino é peronista, é de esquerda, e daí? Já teve um governo de direita, pode voltar a ter. A geografia que não muda, né? O fato de que a Argentina é um dos nossos principais parceiros econômicos e o principal destino das nossas exportações manufaturadas depois dos Estados Unidos, né? Então, essas coisas, o abandono dessas realidades, como diria o Maquiavel, la realtà effettuale delle cose, isso é que caracteriza, no meu entender, a política externa do atual governo. E só não é pior porque nós temos grandes diplomatas em postos importantes, inclusive dentro do Itamaraty, a própria Secretaria de Estado, que vão procurando conduzir a coisa nesse mar revolto, de modo a que toda essa herança diplomática não se perca inteiramente. Queria colocar para o Falei senhor demais, a hein, Vila? questão do Porque você Senado. fala uma coisa Não, que não, me não. apaixona. Não, ótimo. Não, pô, e a experiência do senhor lá como ministro de Relações Exteriores, algo extremamente importante. E aqui a gente sempre brinca, inclusive quem nos acompanha escreve, que aqui é diferente, o entrevistado pode falar, né? Porque normalmente as entrevistas, o entrevistado não fala, é o Não entrevistador fala. que fala. Você quer ver a correção de E não rumos? Não consegue. Sim.
em relação à China, não é? Sim, A própria realidade se impôs. O Oriente Médio. claro. Vamos mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Não, não deu certo. Quer dizer, essa obsessão ideológica, só para completar essa parte, ela, na Claro, verdade, ela não é um vetor da política externa, é um vetor da política interna. É para manter o fogo aceso neste grupo, nesse setor muito mobilizado que constitui o núcleo do bolsonarismo. E, a partir daí, ele pensa em expandir a sua influência para o resto, na medida em que você não tem uma opção de uma direita moderada ou de um centro. pegando esse gancho justamente que o senhor disse agora aqui no final, vamos partir do pressuposto que em 2022 o Bolsonaro chegue até lá, não tem o impeachment até lá, eu espero que não, mas que ele não chegue, que ele caia antes, mas não é a minha vontade pessoal, tem a questão política. Então, vamos lá. Chegou o Bolsonaro até 2022, candidato à reeleição. O PT, tudo indica, ao menos hoje, é que o Lula, e tudo deve se manter em termos jurídicos, dificilmente vai ter algum obstáculo jurídico para que ele possa ser candidato, e será, né? Quem conhecendo o Lula, e não é de hoje, sabe que ele será o candidato do PT. Há um amplo universo da direita, do centro-direita, do centro-esquerda, no campo da esquerda, de outros candidatos viáveis, compromissados, excetuando o Bolsonaro, com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, porque, na minha leitura, senador, o Bolsonaro está fora do campo democrático, ele coloca em Também acho. risco, diuturnamente, Concordo com você. instituições. Agora, como construir candidaturas comprometidas com a mudança, rompendo com essa dicotomia Lula-Bolsonaro? E há Acho muito. viabilidade, há nomes que o senhor considera que têm a viabilidade eleitoral? Olha, hoje, pelo que a gente vê nas pesquisas, eu não sei, isso aqui pode mudar muito e seguramente tende a mudar, na medida em que as coisas caminhem mais para a decisão, né? O Lula será candidato e será um candidato forte. Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Não sei se Bolsonaro irá para o segundo turno, Vila. Sinceramente, não é que eu estou especulando, eu pensando nessas pesquisas que a gente vê, a redução cada vez maior do número de apoiadores. Uma coisa importante que está acontecendo hoje, que é a perda do respeito pela figura presidencial. A crença de que ele é um incapaz no sentido, não no sentido jurídico, no sentido administrativo, incapaz de não estar à altura de ser presidente da República. A ideia de que ele não está à altura. Isso pode dificultar a ida dele para o segundo turno, se persistir persistir as condições atuais. Agora, a pandemia pega na alma das pessoas. Chegar em 300 mil mortos é uma coisa que castiga a alma das pessoas. E a maneira como ele trata o assunto, né, continua tratando, é algo que revolta. Bom, enfim, então não tenho certeza de que ele chegará no segundo turno. Acho difícil haver uma articulação dos partidos do centro. E aí eu ponho desde o Ciro Gomes, que cada vez mais está vindo para o centro, se aproximando de correntes mais à direita, eu ponho o candidato que virá pelo PSDB, o do Partido Novo, não é? Não sei ainda o que fará o Democrata, mas, enfim, são partidos que precisam lançar candidato à presidência da República. Precisam porque nós temos regras eleitorais hoje que fazem com que partidos tenham a necessidade de ter um porta-bandeira numa eleição, uma vez que não há mais coligações nas eleições proporcionais. Então, um partido que não tem perspectiva de eleger um presidente da República, ele quer ter, pelo menos, força congressual. Pega, por exemplo, o PSD, partido do ex-prefeito Kassab. Eles não têm uma força, um projeto presidencial, mas querem ter força congressual, e tem, e a partir daí influir no governo. Né? A maioria dos partidos do Centrão também não tem autonomia, não tem projeto nacional, não tem implantação nacional, são partidos que não têm muita cor política, são partidos que vão para cá, vão para lá, apoiaram o Lula, apoiaram a Dilma, apoiaram o Temer, agora estão com o Bolsonaro. Eles talvez precisem se agarrar numa candidatura presidencial para poder crescer, mas partidos que já têm um certo enraizamento precisam, sentem a necessidade de ter
uma candidatura presidencial para poder se fortalecer nas bases. Então, acho difícil haver uma conjugação. Acho difícil, né? Embora o bom senso leve a crer que seria desejável, aliás, eu creio que seria desejável haver uma aglutinação, né? Eu espero que isso, em algum momento, venha a ocorrer, mas sou pessimista quanto à hipótese disso acontecer. O PSDB, dentro dos quadros dos pré-candidatos, apesar que ninguém se lançou oficialmente como pré-candidato, mas dentro do que se fala, o senhor considera qual é que é o nome mais viável eleitoral dos que estão sendo O apresentados? Aí, PSDB tem um fundamentalmente, tem se problema. falado em dois, né? Hum. Se fala hoje em dois. Se fala do governador de São Paulo, Dória, se fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu já ouvi algumas pessoas falarem no nome do senador Tasso Gereissati, né? Também. Que ainda não há uma... Nós vamos ter uma prévia. Isso foi uma coisa boa decidida pela direção nacional do partido, logo depois do ressurgimento da hipótese Lula na eleição. Que é uma forma de você vitaminar o partido e fazer com que o partido produza ideias, que isso está nos faltando, na verdade, né? Produza ideias, projetos, popularize os nomes dos pré-candidatos, para depois escolher um candidato que poderá ser alguém que, eleito na prévia, não seja necessariamente candidato à presidência, mas tenha cacife suficiente para negociar com outras forças políticas, buscando uma aglutinação de candidaturas do centro. Isso é possível, eu acho. Não acho... Agora, o PSDB tem um problema maior, que é a sua caracterização política. O PSDB não tem, hoje, uma característica nítida de um partido de oposição ao governo Bolsonaro. Esse é o maior problema, eu acho. Num ambiente tão polarizado, um partido não pode deixar de ter posição política, especialmente em algumas questões que são muito sensíveis ao eleitorado tucano: meio ambiente, direitos humanos, liberdade de imprensa, uma série de questões onde o partido silencia quando precisaria falar, não é? As pessoas dizem: não podemos fazer oposição sistemática. Veja, eu fui oposição ao governo do Lula e ao governo da Dilma. E, no entanto, em muitas questões, nós apoiamos o Lula e apoiamos a Dilma. Por exemplo, reforma da Previdência. Quando o Lula se elegeu, ele pediu o apoio da nossa bancada federal, eu era deputado federal, para dar continuidade a um projeto de reforma da Previdência deixado a meio caminho pelo Fernando Henrique. Em relação ao governo da Dilma, nós tivemos muita coisa em que trabalhamos juntos. Por exemplo, Marco Civil da Internet, pudemos trabalhar juntos, né? Uma questão mais polêmica, a Comissão da Verdade, questões de defesa nacional, trabalhamos também em colaboração. Você não precisa dizer que sou contra tudo e todos, mas deixar claramente que esse não é o governo que nós queremos para o Brasil. Esse governo não serve para o Brasil. Isso falta ao PSDB, mais do que falta um candidato nesse momento. O senhor falou, eu ia colocar uma outra questão, mas mudei. O senhor falou da Comissão da Verdade. Muitos estão dizendo, nas últimas semanas, né, que a criação da Comissão da Verdade é uma das razões da suposta adesão das Forças Armadas ao governo Bolsonaro, né? O senhor acredita que há uma relação entre um fato e outro? Sim, na Comissão da Verdade, quando ela estava tramitando, houve um momento muito delicado, porque havia correntes no parlamento e fora do parlamento que queriam dar poderes jurisdicionais à Comissão da Verdade, o que era impossível, inclusive por questões constitucionais, isso não podia acontecer. E também correntes importantes querendo reverter a própria lei da anistia, que, como todas as leis de anistia republicanas, e você conhece muito bem, anistiou os crimes políticos e os crimes conexos aos crimes políticos, não é? Todas elas. Não houve uma que não tivesse essa formulação. Chegaram, inclusive, a bater as portas do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, acho que é a OAB, pedindo a revogação da lei da anistia para poder punir militares que haviam participado de violações de direitos humanos. E o Supremo manteve a constitucionalidade da lei da anistia a partir do voto do ministro Eros Grau. Então, todo esse processo realmente criou
problemas, criou um grande receio nas Forças Armadas que pudesse haver uma reabertura de questões que tinham sido já superadas, não digo esquecidas, mas superadas pela própria vida, não é? Isso, sem dúvida, aconteceu. Houve um movimento bastante... Isso provocou irritação. Eu fui o relator no Senado e eu trabalhei muito para que todas as emendas que visassem a esse desejo de rever a anistia, dar poderes constitucionais, jurisdicionais à comissão, fossem descartadas, e o meu parecer acabou sendo aprovado por unanimidade, não é? Bom, houve isso. Houve também uma tentativa que foi muito delicada, de interferência do ministro da Defesa em processos de promoção dentro das forças, isso também é muito delicado, e no currículo das academias militares, né? Isso aconteceu e eu me lembro que gerou muito ressentimento. Agora, você não tem a dúvida, Vila, que 64 continua uma coisa que não... É preciso que o tempo passe, porque continua presente a celebração do dia 31 de março como o dia da Revolução. Existe uma visão ainda muito cultivada nas Forças Armadas de que esse processo estava correto, que livramos o Brasil do comunismo, essas coisas todas. Continua presente, mas eu não creio que seja algo que domine hoje o pensamento dos militares brasileiros. Eu convivi muito com militares, tenho grandes amigos entre os militares, entre oficiais generais, e são pessoas preocupadas com a defesa nacional, preocupados com questões como a Amazônia, por exemplo, preocupados com a ordem, não gostam de confusão, mas não vejo nenhum desejo deles ou tentativa de interferir em funções que são próprias das forças policiais, não é? Enfim, querem ser valorizados profissionalmente, querem ter uma política de defesa consistente do ponto de vista tecnológico, não é? Eu não vejo nos militares hoje nenhum tipo de nostalgia, a não ser em alguns setores já muito isolados, já de militares de pijama, aposentados, nostálgicos de outros tempos. Uma última questão, senador, para muita gente que nos acompanha aqui no canal, e tem muitos jovens e que estão vivendo uma situação política dramática, né? Eu acho que é o pior momento da história do Brasil republicano, na minha leitura. Agora, e aí eles me perguntam, e eu transfiro ao senhor. O senhor tem uma longa carreira política, o senhor fez e faz política. Por que é importante hoje fazer política no Brasil? Eu acho que se você não faz política, o que eu posso lhe dizer, Vila? Aí sempre eu tenho uma tendência a falar como político profissional, que eu já não sou mais. Hoje eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, um emprego técnico, não sou mais candidato a coisa nenhuma, e tenho até alguma dificuldade em me conectar com as gerações mais jovens. Problema de cabeça, mesmo às vezes até de referências culturais, até de vocabulário, não é? Tenho dificuldade, confesso isso com você. Eu acho que a política não é só política eleitoral. Eu cada vez me convenço mais de que política é uma atividade que você pode exercer em muitos cenários, em muitos ambientes que não são só ambientes de eleição, né? Eu não acredito que a política seja... Eu não tenho uma visão total da política. Acho que muitas esferas da vida humana são insuscetíveis de serem tratadas pela política. E eu não acredito, e não gosto muito de políticos que sejam exclusivamente políticos. Acho que tem que ter sempre algum tipo de interesse, de desejo e de vinculação fora da política. Agora, sem a política, você não consegue dar um rumo à coletividade que você faz parte, né? Você é apenas um sujeito passivo, você aceita e não tem como influir. Acho que é importante você, pelo menos, às vezes, sair na janela e bater panela quando você ouve alguma coisa, sabe? Tipo de participação, dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, né? Acho que é basicamente isso. Não precisa necessariamente entrar num partido, fazer parte... Eu ia a reunião de diretório, ninguém tem paciência para isso, mas falar,
os jovens que estão aqui nos ouvindo, eu acho que existe um espaço de fazer política nos jovens, especialmente jovens universitários e jovens secundaristas, que são os grêmios estudantis, né? Eu acho importantíssimo você participar do seu grêmio estudantil, fazer política no seu grêmio estudantil. Acho que é um terreno bom para o jovem se exercitar a sua musculatura e se adestrar no debate, se adestrar na argumentação. Eu acho isso. Agora, se você não faz política, simplesmente nós vamos ficar aqui ouvindo todas as besteiras que os políticos dizem e fazem e vamos sofrer passivamente as suas consequências. Olha, muito obrigado, agradeço muito a doutora Luísa Nunes Ferreira, né? Nós nascemos, como o senhor disse logo no início, na mesma cidade. Estou me lembrando, a minha mãe votou no pai do senhor. É verdade. E ela sempre falava, lembrar dos políticos de Rio Preto, né? Ela sempre falava do doutor Maurício Goulart, e por aí tem Isso. todos. Coutinho Cavalcante. Coutinho Cavalcante, e lembrar do doutor Maurício Goulart, depois estudando 1932, né, do livro, quando eu escrevi, eu vi que o incidente que vai dar origem ao MMDC, na Barão Sim. Tapetininga, lá estava o doutor Maurício Goulart no prédio. O Maurício fez parte da redação da famosa, que marcou a época, a revista Diretrizes. Né? Diretrizes, que o Samuel Weiner teve presente. Puxa vida. E foi um bom poeta. Foi um bom poeta, Maurício. Tem um livro de poesia muito bonito. E estudou bastante, sabe o quê? Cultura africana. Ele tem justamente... É verdade, isso, eu estou me lembrando, tem um livro dele, eu tenho aqui um livro sobre a abolição da escravidão, quer dizer, um pesquisador, né? Puxa vida, Não, Rio Preto tem grandes histórias. Então, agradeço muito a sua entrevista e vamos esperar, né, que nós conseguimos. E vamos conseguir, eu sempre digo, é difícil, é dramático, é verdade tudo que nós estamos vivendo, mas nós vamos virar essa página, né? Vamos aprender, precisamos aprender o que aconteceu, né? E vamos seguir em frente, não é um caminho sem saída. Então, agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o meu convite. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com você, com seus inúmeros, centenas de milhares de seguidores. Um abraço. Valeu, obrigado.